Meus queridos irmãos, desejamos cumprimentarmos a todos com a paz do Senhor. Quero aqui agradecermos a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui, para agradecermos a Deus por esta noite, por este momento tão especial. Louvo a Deus pelas vossas vidas, que Deus continue abençoando a Igreja do Senhor, que o Senhor continue ajudando a cada um de nós neste momento que estamos vivenciados. Tempos difíceis, tempos que precisamos, cada momento da nossa vida, podemos se despertarmos, podemos buscarmos a presença do nosso Pai, porque Ele nos tem dado as suas misericórdias. Ai de nós, se não fosse as misericórdias do Senhor sobre nossas vidas. Que cada irmão, cada irmã nesta noite possa fazer reflexão de vermos deste dia que o Senhor nos tem concedido, dessa oportunidade de podermos contemplarmos a sua formosura, contemplarmos as suas maravilhas, as suas misericórdias, diante de tantas pessoas que não tiveram esta oportunidade, mas Deus nos tem concedido esta oportunidade para louvarmos a Ele. Quero agradecermos a Deus pelos nossos queridos pastores, nossos queridos presbíteros, diáconos, auxiliares, a todos os irmãos que fazem parte da Escola Bíblica Dominical, aos queridos irmãos da Batista, da Presbiteriana, aos irmãos da Assembleia de Deus de Abreu Lima, que Deus continue abençoando, da Quadrangular, da Deus e Amor, que Deus continue abençoando, a todos os irmãos que nos têm dado este carinho, esta oportunidade, aos queridos irmãos também da Seara, que os irmãos se sintam abraçados por Deus, que Deus continue abençoando as nossas vidas, nos ajudando para que possamos estarmos em pé, porque sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra as principados e as potestades deste século. É isso que nós estamos lutando, é isso que nós estamos vivenciando este dia, um dia de luta, um dia de que possamos verdadeiramente termos a nossa confiança em Deus, termos uma esperança em Deus de passarmos este dia, de estarmos na presença do nosso Pai. Quantos neste dia não tiveram mais força, caíram, desistiram, mas o Senhor nos tem nos ajudado por esta oportunidade para louvarmos a Ele. Apesar de qualquer circunstância, o desemprego, a dor, as perseguições, muitas vezes as situações difíceis que aparecem em nossas vidas, até o luto que muitas vezes nos assombra, nos fere, nos machuca, deixa cicatriz em nossas vidas, porque não é fácil perdermos alguém que nós amamos, alguém que está conosco. A gente sabe que essa é a esperança de cada um de nós. Sabemos que nós não vamos ficarmos aqui para sempre. Teremos um dia determinado pelo Senhor. Esta oportunidade ela vai passar. Essa oportunidade vai deixar apenas lembrança para as pessoas, mas que possamos deixarmos legado, que possamos verdadeiramente deixarmos o exemplo do Evangelho que nós pregoamos, daquilo que vivemos, daquilo que aprendemos, que o Senhor nos tem ensinado a amar. Porque o apóstolo São Paulo nos diz lá no livro de 1 Coríntios: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como um sino que apenas só faz soar o seu metal. Mas que possamos verdadeiramente sermos o exemplo de Cristo, ter a mente de Cristo, o coração de Cristo. Que possamos verdadeiramente aprendermos com o que as Escrituras nos ensinam diante destas circunstâncias que estamos vivenciando, onde os homens hoje estão ambiciosos, estão preguiçosos, estão cada vez mais falta da graça de Deus, falta da direção do Espírito Santo do Senhor. Mas quando nós começamos a olharmos o nosso Mestre, que nos deu um grande exemplo quando estava reunido com os discípulos, e de repente Jesus pega uma bacia com água e pede para que os discípulos sentassem naquela cadeira para que ele pudesse lavar os seus pés. E isto possamos observarmos que Cristo ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. É esta missão que nós como cristãos devemos tomarmos este exemplo, que não venhamos para ser servido,
mas que sejamos aquele para servirmos ao nosso Deus. Que possamos se desgastarmos e gastarmos nossas vidas nas mãos do Senhor para propagarmos, sem olhar o que a gente vai ganhar, o que a gente vai ter, o que a gente vai ser, mas que possamos verdadeiramente depositarmos nossas confianças e colocar nossa vida em prática como os verdadeiros missionários que vão para o outro lado sem saber se voltam, mas ele vai com uma missão, com o objetivo de pregoarmos o Evangelho de Cristo, dar sua própria vida como se fosse uma ovelha que é levado para o matador. Esta é um verdadeiro Evangelho, é um verdadeiro cristianismo, não é um cristianismo apenas de fachada, apenas de, muitas vezes, de estarmos sentados em uma cadeira, mas o verdadeiro Evangelho é renúncia, é perseguições, é muitas vezes sermos passados pela moinha, passados por certas circunstâncias e nesta vida, mas tudo isso é para um propósito da obra de Deus. Que é um dia que a gente possamos mostrar as nossas mãos e dizer: Senhor, aqui estão as minhas mãos, preenchida pelo que o Senhor nos ensinou, o verdadeiro Evangelho, pregoando com a nossa vida, pregoando verdadeiramente aquilo que o Senhor nos ensinou, a amar, a perdoar, a fazermos a sua obra, sem olharmos o que nós vamos ganharmos, porque se a gente olharmos o que nós fazemos para Deus, porque Deus tem feito tantas coisas em nossas vidas, nós não somos merecedores desta misericórdia. Deus tem feito coisas grandes. A maior coisa que o Senhor nos tem feito é nos darmos a salvação, o perdão do nosso pecado, porque o apóstolo São Paulo diz que todos os homens estavam destituídos. Quando eu falo homem, é homem e mulheres. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. A nossa garantia era apenas a condenação. É quando um preso, ele rouba, ele é sentenciado à morte ou sentenciado à prisão, porque sabemos que alguns países existe sentença à morte, mas como o Brasil existe expressão, existe algumas situações que apenas as pessoas que roubam, as pessoas que matam, ele é apenas julgado para ser preso, mas pelo bom comportamento ele é solto. E nós observamos que nós não temos esse comportamento para não sermos soltos, mas o amor de Deus nos alcançou. O perdão dos nossos pecados nos trouxe esta liberdade de expressarmos Deus, de dizer que Deus é misericordioso. Apesar de tantas coisas que passamos deste mundo, vem altos e baixos, vem momento de tristeza, vem momento de alegria, vem momento de escassez. Muitas vezes a gente passa por privações, por necessidade, mas a maior amor, a maior garantia que o Senhor nos concedeu, ainda que muitas vezes passamos por isso constantemente em nossas vidas, como nós pagaríamos este amor? Com que condições nós teríamos de termos o perdão dos nossos pecados? Porque Cristo nos amou. Quando João, declarando em umas suas exclamações, João 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Que coisas específicas, que coisa maravilhosa, a gente possamos ouvirmos ao soar deste hino, dessa expressão que exclamou João, aleluia, porque Deus amou, aleluia, o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito por todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a salvação, o perdão dos nossos pecados. Nem um ouro, nem uma prata podemos pagarmos esse perdão, essa oportunidade, porque Cristo nos amou e nos trouxe este perdão. Nós somos soberbos, somos orgulhosos, somos pessoas que não merecemos, somos maus, mas o amor de Deus nos ensina a nos perdoar, a perdoar
perdoar o nosso semelhante, perdoar aqueles que muitas vezes precisam do nosso perdão, da nossa ajuda. Mas que Deus nos ajude e termos esta consciência de Cristo, porque nós somos daqui, somos, aleluia, cidadão dos céus, somos algo tão precioso para Deus, mas o Senhor nos trouxe essa oportunidade, nos trouxe para nós, aleluia, a paz que a gente não tinha paz, nos trouxe a tranquilidade em meio à situação deste mundo que anda tão conturbado, que anda muitas vezes desgarrado, sem saber o que fazer. Quantas pessoas aí fora, quando chega o momento de uma situação, fica deprimido, fica querendo muitas vezes tirar sua própria vida, porque não há solução. Mas o cristão, ele só faz dobrar o joelho, entregar as suas necessidades a um Deus santo, a um Deus poderoso, um Deus grande, um Deus grandíssimo, aleluia, a um Deus soberano, que está olhando para nós, que está te vendo neste momento na sua residência, que está olhando cada um de nós, ouvindo as nossas orações. Que privilégio, nós como pecador, como pessoas imperfeitas, falhas, um Deus que nos trouxe esse privilégio. Ele nos ouve, Ele escuta, Ele habita dentro de nós, uma terra seca, aleluia. Deus habita dentro de você, meu querido irmão, minha querida irmã. Que privilégio você tem de podermos sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Quando muitas vezes falta força para o cristão para caminhar, muitas vezes falta até expressão para nos dialogarmos com Cristo e dizer as nossas necessidades. Mas o Espírito, aleluia, o Espírito Santo, nosso amigo, o Senhor de nossa vida, Ele intercede como um gemido inexprimível e fala para o nosso Pai. Pai, irmão Maria, irmão Pedro, Pai, ele precisa de um socorro. E possamos ver no Salmos 46, Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Que coisa maravilhosa, meu querido irmão, minha querida irmã. Que privilégio, que honra você tem, nós temos. Possamos olhar para nós e vermos que somos pessoas imperfeitas, somos pessoas que não merecemos desta misericórdia, mas o Senhor estendeu as suas misericórdias sobre nós. Mas que possamos se alegrarmos, que possamos levantar as nossas cabeças e saber que a nossa redenção está perto. Todas essas coisas, tudo isso vai findar, tudo isso vai ficar para trás, só vai restar lembrança, só vai restar, as pessoas vão dizer, a irmã Maria que cantava, o irmão Cleito que pregava a palavra de Deus, já não ouvo mais, já não escuto mais as suas pregações. As pessoas vão ficar, aleluia, querendo escutar as vossas vozes, querendo escutarmos aquilo que falamos da paz que é Cristo, que transmitindo a paz, o crente ele transmite a paz, ele não transmite o ódio, ele não transmite guerra, mas ele transmite verdadeiramente a paz. O mundo está aí em sua consciência carnal, o mundo está aí cada vez mais caótico, as pessoas estão clamando, as pessoas estão procurando socorro, as pessoas estão por aí, aleluia, de um lado para o outro, mas nós somos a paz deste mundo, porque temos Cristo em nossas vidas.
Nós somos a luz que brilha. Nós somos o sal desta terra. Nós salgamos. Somos sabor. Aleluia. As pessoas só comem uma comida quando ela tem sal, quando ela tem sabor. As pessoas não comem comida muitas vezes sem sal, porque acha ruim. Mas muitas vezes ela come a comida sem sal porque é a necessidade. Por causa das enfermidades que obriga as pessoas. Mas se pudesse comer com uma comida temperada com sal, que dá o sabor, o gosto, assim somos nós. O mundo nos espelha em nós, porque brilhamos neste mundo. Nós somos a luz entre a escuridão. As pessoas nos observam, o nosso andar, o nosso falar. O mundo nos observa como nós vivenciamos neste mundo conturbado. Muito não entende, não compreende, porque o crente ele tem paz, porque o crente ele tem esta segurança. Mas o segredo é, aleluia, porque temos esperança. Temos esperança em nosso Pai, que nos garante as nossas limitações, que nos garante, ainda que falte o pão, Ele providencia. O crente ele não morre de fome, disse Davi, fui velho, aleluia, fui moço, hoje eu sou velho, mas nunca vi a descendência medicar o pão. Quando andamos na justiça, quando andamos verdadeiramente na presença de Deus, Deus ele nos garante, aleluia. Deus supre as nossas necessidades. Nós observamos que os discípulos que estavam com o mestre ficaram tudo preocupados, o que ia comer, o que ia vestir. Mas o Senhor chama a atenção daqueles discípulos e apresenta ali aquelas aves que estavam no campo. Ela não precisava nem semear, ela não precisava de plantar, mas Deus tomava conta daquelas aves. Ela tinha seus alimentos, ela tinha, aleluia, sua garantia de poder todos os dias ter o seu pão, pela manhã, pela tarde, a hora que eles quisessem comer. Imagine você, meu querido irmão, minha irmã, Deus ele cuida, que não sejamos ansiosos pelo dia da manhã, que não sejamos inquietos o que vai acontecer, mas coloque a tua ansiedade nas mãos de Deus. Deus tem controle, Deus tem tudo nas suas mãos, mas não se desespere. Ele é a tua esperança. Se as portas estão fechadas, Ele abre as portas. Eu nunca vi um crente, muitas vezes, quando está desempregado, aleluia, Deus manda veste, Deus manda perfume, aleluia, Deus cuida, manda sapato. E muitas vezes somos mais cuidados quando estamos desempregados. Quando muitas vezes as portas estão fechadas, Deus cuida, Deus manda perfume, Deus manda roupa, aleluia, Deus manda calçado. E muitas vezes quando nós estamos trabalhando, não temos condições de comprar, mas Deus manda. Mas levante as vossas cabeças. Há esperança neste mundo de tribulação. A tribulação que vem para o crente é para termos mais experiência com Deus. É podermos raizar as nossas raízes, para quando viermos a tempestade mais forte, a gente está lá, firmado. É quando muitas vezes a situação está crítica em nossas vidas, mas estamos lá como uma palmeira. Observe a palmeira. O vento bate forte na palmeira. Você nunca vai ver uma palmeira caída no chão, arrancada, não.
ainda que ela deite, mas as suas raízes são profundas. A tribulação, minha irmã, meu irmão, ela está raizando as tuas raízes para se aprofundar. Porque a vida do crente é altos e baixos. Existe um momento que as pessoas nos abraçam, mas tem momento que muitas vezes as pessoas se distanciam de nós, nos desprezam, nos humilham, mas quando a raiz do crente ela está arraizada, aleluia, quando chega a estas situações, a gente sabe quem nós cremos, quem está conosco, aleluia. E cada um de nós possamos aprendermos com Jesus. Temos os nossos passos como Jesus. Temos a nossa mente como Jesus. Uma mente, aleluia, santa. Uma mente, aleluia, de uma confiança plena que Deus é Deus Todo-Poderoso. É Ele que muda. É Ele que faz coisas grandes que a ciência não consegue entender. Passamos por uma situação tão difícil, quantas pessoas desesperadas, quantas pessoas se isolaram, muitas pessoas ficaram deprimidas, com depressão, com medo de sair na rua. Mas o crente que tem confiança, ainda que chegue pelo vale da sombra da morte, a gente não deve temer, porque temos uma garantia. Quando nós vemos João, versículo 14, João descreve: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vos teria dito, vou preparar lugar. Meu irmão, minha irmã, ainda que muitas vezes o vale da sombra, ainda que muitas vezes chegamos num momento que as pessoas vão achar que é o nosso fim, mas tudo está no controle de Deus. Se Ele quiser, Ele permite que voltamos do vale, mas se Ele não quiser, aleluia, oh aleluia, que alegria, que esperança nós teremos, porque não sabemos o amanhã, nós não sabemos o que pode acontecer devido à situação no cristianismo. Quantas pessoas estão neste momento frio, quantas pessoas agora no cristianismo estão querendo parar, porque apenas a sua confiança está em promessas que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer. Mas a sua confiança não está na maior promessa, é que um dia a gente vai sair daqui. Porque o que Deus tem para fazer, Ele faz. Mas tudo tem o seu tempo determinado. Não adianta termos tanta ansiedade naquilo que Deus prometeu, se verdadeiramente foi Deus que prometeu. Porque quantas pessoas se levantam aí como profeta, profetiza tantas profecias e muitas vezes é só profetada, é apenas só para ilubriar as pessoas, para enganar as pessoas, e as pessoas têm tanta ansiedade e querer pensar Deus, quando Ele promete, Ele cumpre com a sua palavra. Ele não falha, Ele não esquece, a sua palavra ela não invalida, como nós vemos em Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é o homem para que minta, não tampouco o filho do homem para que se arrependa. Porventura faria ele e não cumpriria? Possamos observar no livro de Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12, quando Deus faz uma afirmação, Ele revela a Jeremias, diz: Jeremias, o que é que tu vê? Jeremias disse: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus carimba e disse: Jeremias, tu visse bem,
porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus não mente, meu irmão. Deus não mente, minha irmã. Deus, Ele cumpre com a sua palavra. Deus, Ele faz, aleluia, no seu tempo. Mas a gente tem que estar no lugar. A gente tem que estar na vontade de Deus. Deus não vai fazer porque eu quero, não. Deus vai fazer se a gente estiver na vontade dEle. Quando nós observamos o livro de João, capítulo 15, nós observamos versículo 4. Se as minhas palavras tiverem em vós, se as palavras de Deus estiverem em nossas vidas, então Deus cumprirá com a sua palavra. Mas se a gente estiver fora da vontade daquilo que Deus não quer, Deus vai tardar a sua promessa. Mas se a gente ficarmos na vontade de Deus, Ele cumprirá, não importa qual for a palavra que Ele falou para você, qual foi aquilo que Ele lhe prometeu, Ele vai cumprir. Nós observamos Abraão de 75 anos, quando sai no livro de Gênesis capítulo 12, tinha 75 anos quando o Senhor chamou para sair da sua terra e da sua parentela, deixar a casa dos seus pais para ir para onde Deus queria que ele fosse. Deus estava afirmando a sua responsabilidade. Deus, Ele afirma a sua responsabilidade. Deus não chama nós do mundo simplesmente para vivenciarmos da maneira que nós pensamos, mas a gente tem que ser dependente da vontade de Deus. Abraão confiou, Abraão acreditou na vontade de Deus e saiu da sua terra, da sua parentela. Com 75 anos, vai ele, sua esposa, seu sobrinho Ló e sua família, e vai para uma terra sem saber para onde ir, e vai para o deserto sem direção nenhuma, mas Deus estava direcionando, Deus estava orientando Abraão. Você já pensou um pai, um filho que vive na dependência do seu pai, está lá na sua casa sendo cuidado, aleluia, e de repente sai do seu lar e vai para um lugar longe, sem saber para onde ir, sem ter condições, sem ter se vai ter provimento para as suas limitações. Mas Deus, Ele se responsabiliza quando Ele ordena, quando Ele nos convoca para fazermos a sua vontade. Deus convocou Abraão para servirmos a Ele, para sermos o propósito de Deus, porque o homem pecou. Lá no livro de Gênesis, nós observamos no capítulo 2, quando o homem caiu, aleluia, o homem fracassou, mas Deus, aleluia, começou a restaurar a humanidade. E nós observamos que Abraão foi um cumprimento da promessa de Deus, de uma nação que nós estamos incluídos nesta promessa, aleluia. E nós observamos que Abraão foi para uma terra, e saindo ali daquele lugar, uma terra de idolatria, uma terra onde as pessoas faziam o que queriam, não tinham temor a Deus. Mas Deus achou Abraão, aleluia. Deus conhece os nossos corações, Deus conhece os nossos propósitos. As pessoas muitas vezes julgam outro, as pessoas muitas vezes jogam pedra no outro sem saber quem é fulano, mas o Senhor, Ele sonda vossos corações. Deus estava sondando o coração de Abraão e vendo ali que havia o plano perfeito para a humanidade. E Abraão sai direcionado por Deus, com 75 anos, sem filho, sem um herdeiro. Mas Deus, Ele via, Deus já estava providenciando no versículo 14,
Quando nós observamos, quando o Senhor prometeu que ele seria pai de uma grande nação, mas Abraão não tinha filho, mas Deus sabia que Abraão não tinha filho, ele não se engana, mas para Deus nada é impossível, tudo é possível para Deus. O que Ele quiser trazer existência, aquilo que não existe, Ele traz. A gente muitas vezes, para termos, aleluia, fé, muitas vezes a nossa fé tem que ver, mas a fé do crente não precisa ver, é uma fé sobrenatural. E Deus faz isso na vida de Abraão, sem filho, sem um herdeiro. Mas nós observamos que a fraqueza do homem, aleluia, a limitação do homem é terrível. Mas Deus conhecia o plano, Deus conhecia quem era o homem, Ele permitiu que acontecesse aquilo. Abraão pensava que ia ajudar Deus quando Sara ou Sarai chama Abraão e conversa com Abraão e diz: Abraão, eu não tenho mais condições de gerar filho, deita com a minha serva Agar. E nós observamos que Abraão ali deita com a sua serva e gera Ismael. Mas Deus havia prometido que Abraão seria pai com Sara, sua esposa, aquela que saiu lá de um lugar de idolatria. Deus, Ele não erra o alvo, Deus, Ele não se confunde. E observamos que quando Sarai viu aquelas situações, quando Agar, sua serva, começa a humilhar, começa agora a ter as consequências daquilo que eles cometeram, porque Deus, quando Ele promete, Ele cumpre, Ele não falha. Deus não precisa da minha ajuda, Deus não precisa de arrumadinho, Deus não precisa que a gente venha ajudar Ele, não. Deus, Ele faz aquilo que não existe, Ele faz. E diz a Bíblia Sagrada que no capítulo 17, o anjo novamente aparece a Abraão e diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Aquilo que eu falei vai se cumprir, Abraão. Não importa qual a tua idade. Mas Abraão, com 99 anos, já completando 100 anos, Sara também já estava com a idade avançada. Mas Deus prometeu que ela seria mãe, ela ia abraçar o seu filho, ela ia amamentar o seu filho. E quando nós observamos no capítulo 19, observamos que Sara dá à luz, Abraão com 100 anos, aleluia. E lá estava Sara abraçando, oh aleluia, e o seu filho foi chamado de Isaac. Glória a Deus. Deus faz aquilo que a ciência, aquilo que o homem não entende, aquilo que o homem não tem condições de fazer. Mas no capítulo 22 possamos observarmos que Deus faz um teste com Abraão, para saber se Abraão verdadeiramente confiava em Deus. Quantos estavam em expectativa? Até o inimigo da nossa alma estava em expectativa. Será que Abraão vai ser fiel ou infiel a Deus? Será que ele vai renunciar? Será que verdadeiramente ele vai fazer aquilo que Deus mandou? Mas Deus conhecia quem era Abraão. E vai Abraão pela madrugada, aperreado, preocupado, quando ouviu a voz do Deus Todo-Poderoso. E Abraão foi provado por Deus. E Deus pede algo mais importante na vida do homem. Aquilo que muitas vezes alguém espera, um casal espera de um filho. E de repente Deus pede que o filho seja sacrificado.
Mas Abraão, com seu coração contrito, aleluia, mas tinha esperança, tinha confiança. E possamos ver isso quando ele pega os moços, pega seu filho, junta no jumentinho e vai para o monte oferecer seu filho como sacrifício. Mas quando ele chega lá no pé do monte, diz aqueles moços lá e diz: ficai-vos aqui, porque eu e meu filho vamos adorar o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Oh, aleluia! Vamos adorá-los, nós vamos voltar. Aqueles moços não sabiam o que ia acontecer, qual era o propósito, qual era o desígnio, qual era aleluia, a situação que estava acontecendo. Eles não entenderam, eles não compreenderam, mas tinha propósito de Deus. E a Bíblia diz, quando começa a subir aquele monte, Isaac, já sabendo qual era os procedimentos de um sacrifício, aleluia, o seu pai com o seu coração quebrantado, mas com esperança, o seu filho começa a interrogar: pai, nós temos a lenha. Oh, aleluia, que dor no coração daquele pai, que dor no coração, aleluia, pegar seu filho para sacrificar, a sua única esperança de gerar seu herdeiro, de multiplicarmos aquela nação, Deus pedindo a sacrificar. E sabe, Abraão podia ficar confuso e dizer: como é que pode? Deus promete que eu seria pai de uma grande nação e ele pede meu filho para matá-lo. A gente não entende o trabalhar de Deus, a gente não entende a vontade de Deus, o que Deus muitas vezes ele trata conosco. Caminhos tortuosos, caminhos difíceis, que a gente fica interrogando, perguntando por quê, para quê. Mas tudo está, aleluia, no projeto de Deus para a nossa vida, para que a gente possamos entendermos, compreender e amadurecer mais e mais e mais. Temos nossas raízes aprofundadas, temos mais confiança no Senhor, porque quando a gente muitas vezes estamos de barriga cheia, quando está tudo ao nosso favor, tudo que nós queremos, é muito bom. Mas quando as coisas estão ao contrário, quando a situação cada vez está difícil, a gente fica a interrogarmos a Deus: até quando, Deus? Até quando estas situações? Até quando, Senhor, vai faltar pão? Até quando esta enfermidade, Pai? Será que eu vou morrer com esta enfermidade? Até quando, Senhor, esta perturbação no meu lar? Traz paz. Até quando meu esposo vai ficar neste mundo, no alcoolismo? A minha filha, diante desta situação, até quando? Mas até o tempo determinado por Deus. Deus tem tempo, Deus tem o seu momento, mas tudo isso para que a gente tenhamos amadurecimento espiritual, para que possamos verdadeiramente reconhecer os nossos limites, reconhecer quem somos diante do nosso Pai. Mas cada vez que Isaac, com seu pai, subia: pai, aqui está a lenha. Oh, aleluia. Alaga sobre Cristo. Pai, aqui está o cutelo. Pai, aqui está o fogo. Mas aonde está, meu Pai, o cordeiro para o sacrifício? Mas Abraão, aleluia, com seu coração quebrantado, com seu coração esmuiçado, mas ele responde com firmeza, dizendo: filho, Deus proverá para ti o cordeiro. Que resposta Abraão teve em meio a tribulações,
em meio a estas situações que Abraão estava para enfrentar, mas ainda encontrou esperança para dizer: seu filho, Deus proverá para ti o cordeiro. Que os irmãos, que as irmãs tenham esta esperança. Não cesse essa esperança nas vossas vidas. Deus vai chegar no teu lar. Deus vai mudar a história na tua família. Deus vai mudar a história, aleluia, no teu trabalho. Deus vai mudar a história, aleluia, nessas situações da tua vida espiritual. Deus, Ele muda a história. Deus é força. Deus é graça para nos ajudarmos nos momentos mais difíceis. Quando a gente pensa que vamos parar, Ele chega. Nós possamos observarmos quando Abraão chega lá no monte, no topo, pega seu filho e começa agora a arrumar a lenha, arrumar o altar para preparar o sacrifício. Pega seu filho, começa a amarrá-lo e deita ali sobre aquelas lenhas. Oh, aleluia! E levanta aquele cutelo para matá-lo. Mas Abraão sabia que ainda que ele matasse, Deus poderia trazer vida, porque a vida está na mão de Deus. A vida está na mão de Deus. A vida da tua família está na mão de Deus. Tudo está na mão de Deus. Mas quando Abraão levanta aquele cutelo, se ouve uma voz, bradando como uma voz de trovão: Abraão, Abraão, agora eu sei que tu teme a Deus. E Deus já tinha providenciado o cordeiro. Eu não sei de onde veio o cordeiro, mas Deus tinha providenciado o cordeiro. Abraão não deixou de fazer o sacrifício a Deus. Abraão não deixou de adorar a Deus por circunstância nenhuma. Mas Abraão, aleluia, o seu desejo era adorar a Deus, era render graça, era render louvor, era render gratidão a Deus por todos os benefícios, porque uma pessoa já de uma idade avançada e ser pai, a ciência não consegue explicar o que Deus faz. Deus faz e ninguém explica. Deus, Ele age e ninguém impede. Quando alguém diz, eu vou fazer, aí Deus disse, não vai não. Quando alguém diz, eu não vou fazer, aí Deus disse, você vai fazer. Porque tudo está no controle de Deus. E Abraão pega aquele cordeiro e imola aquele cordeiro e sacrifica ele, Isaque, para adorar o Senhor. E aqueles moços que estavam lá embaixo no monte, eu perto do monte, viram Abraão, viram Isaque, aleluia. Eu não sei qual é a alegria, que experiência. Existem experiências dolorosas, existe experiência difícil de a gente entendermos, mas que possamos verdadeiramente pedir a Deus misericórdia para quando o Senhor nos colocarmos nessas situações, essas experiências, a gente possamos ter controle emocional, que possamos termos controle, aleluia, em nossas vidas, que possamos verdadeiramente termos esta confiança como Abraão teve diante destas provações, diante destas situações difíceis. Porque já pensou as senhoras, os senhores, pegar seu filho, ouvir uma voz
de um Deus que você nunca viu, de um Deus que você nunca teve uma experiência muito pessoal. Pegar seu filho, seu único filho, e levar para sacrificar. Será que você teria esta coragem de ouvir Deus dizer: pega teu filho e sacrifica para mim, rende ele a louvor, rende ele a gratidão a mim, pelos teus benefícios que eu tenho feito na tua vida? Será que a senhora teria esta coragem? Será que o Senhor teria esta coragem de pegar seu filho para matá-lo, para sacrificar um Deus que você nunca viu? Mas que possamos, meu amado, minha irmã, termos esta esperança neste mundo conturbado, porque tudo isso vai findar. Deus, Ele cuida de nós, Deus, Ele cuida de cada um. Que possamos termos esta esperança, que possamos fazermos como Salmos 125, os que confiam no Senhor somos como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para todo sempre, ainda que muitas vezes as tempestades desta vida, mas que sejamos um monte, ainda que o vento seja tortuoso, assombrosos, mas que possamos termos a confiança, a esta esperança viva. Levanta a tua cabeça. Deus, Ele não desiste de você. Deus, Ele não se esquece de você. Talvez você se acha tão só. O vento, muitas vezes, o teu barco está à deriva do mar. Você se encontra sozinho no mar. Não passa nenhum navio para lhe ajudar. Não passa ninguém para lhe dar a mão, para lhe trazermos mantimento. E você está lá no alto mar, à deriva. Mas Deus está lá olhando. Deus está com você. Deus está com você, meu amado. Deus está com você, minha amada, neste mar deriva. O mar pode se agitar, como os discípulos, quando estava com Jesus. Possamos observarmos que os discípulos, pela noite, aleluia, o vento começa a soprar fortemente, tão de repente. Eles não entendiam, não compreenderam porque estas turbulências que estavam acontecendo. Mas era o teste de Deus. Era o momento de Deus arrancar daqueles discípulos a esperança, a fé, a confiança não em si, porque os que confiam em si, ele não tem verdadeiramente firmeza, mas quem confia em Deus, aleluia, ainda que o mar esteja quase quebrando nossos barcos, ainda que muitas vezes as tempestades estão tão fortes em nossas vidas, mas que possamos verdadeiramente levantar as vossas vozes e dizer: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas aquele discípulo que estava lá, com as suas experiências, confiados em si, pegaram ali para tentar manter aquele barco para não ir a pique. Mas eles fizeram tantos esforços, tantas coisas, mas tudo em vão. Mas depois eles entenderam e disseram: eu não posso com essa tempestade, eu não posso com esse problema, eu não vou resolver este problema. Quantas vezes a tempestade se levanta na tua vida e você quer resolver, você quer fazer, mas tudo isso é um teste de Deus para você entender quem está no controle é Deus. Deus é quem permite a tempestade, não é você, é Deus que permite as noites escuras. Deus é quem permite muitas vezes situações que aconteçam e a gente não consegue resolver nem agir. Ficamos de mãos atadas, para que entendemos que resolve é Ele. Ele cria situações, Ele cria muitas vezes a tempestade nas nossas vidas,
mas Ele desfaz apenas com o soar de sua voz e tudo se acalma. Mas aquele discípulo estava lá no alto mar, preocupado: vou morrer, vamos morrer, Jesus. E começa a acordar Jesus: Jesus, vamos morrer, não te importa, Senhor, que nós vamos morrer. Mas Jesus se levanta calmamente, sem aperreio, sem pressa. A gente muitas vezes já não faz agora, Jesus, é agora, Jesus. Mas Jesus, ele se levanta com calma, olha ali para os discípulos, olha para o vento, olha para o mar, e com a sua voz começa a dizer: vento, te acalma. Oh, aleluia. Tempestade, te acalma. Que coisa tremenda. Quem disse que o vento ele tem ouvido? Quem disse que o mar tem ouvido? Mas tudo ouve a sua voz. Você já pensou uma tempestade forte e alguém dizer apenas: te acalma? Se fosse para outro semelhante, se fosse para uma pessoa, mas para o vento vai parar. Diga ao vento, os senhores, a senhora: olha, vento, te acalma. Diga a tempestade, quando muitas vezes a tempestade é forte, aquela chuva terrível, diga a chuva, diga: te acalma, chuva. Ela não vai se acalmar. Mas o meu Jesus, o teu Jesus, tudo tem que se dobrar diante dele, tudo tem que escutar a sua voz. Eu não sei, aleluia, eu não tenho explicação para que o vento viesse se acalmar. Eu não tenho explicação para dizer aos senhores, a senhora, como foi que a tempestade se acalmou. Mas ouviram a sua voz, se tornou bonança. E as pessoas, os discípulos, olharam para o mestre e disseram: que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Como é que pode, meu irmão? Como é que pode? Mas pode sim. Tudo obedece à voz do teu Senhor. Porque estás atribulada? Porque estás abatido, minha alma? Espere em Deus. Essa tempestade vai ouvir a voz do teu Deus, do teu Senhor. Aleluia. Deus vai acalmar a tempestade. Deus vai acalmar o vento que esteja forte, quebrando o seu barco, querendo lhe derrubar. Aleluia. Deus vai acalmar a tempestade, e ela tem que ouvir a voz do teu Senhor, a voz do Mestre, do Nazareno, do Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus grande, o Deus tremendo, porque Ele faz o que a gente não pode fazer. Mas o discípulo olha: que homem é esse? Oh, aleluia! Que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Mas Jesus olha para os discípulos: homem de pouca fé. Isto foi uma prova das nossas limitações, a nossa pouca fé que nós temos. Quando a tempestade vem, a gente desacreditamos que Deus pode acalmar, mas que possamos termos esta esperança, que possamos termos, como Davi disse: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Este é o teu socorro nesta noite. Ele é o teu socorro, meu amado irmão.
Este é teu socorro. Eleva os teus olhos. Qual é a dificuldade? Oh, aleluia. Eleva os teus olhos nesta noite. Neste momento que o Senhor está te dando desta oportunidade, eleva os teus olhos para o monte de onde virá o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas que Deus os abençoe, que Deus nos guarde, que Deus dê uma noite de paz, que Deus ajude os que estão trabalhando, que dá livramento, os que estão viajando pelas BRs, pelos aviões. Que o Senhor tenha de misericórdia de vossas famílias, nos guarde deste dia tão difícil que estamos vivenciando, de que a violência cada vez crescendo, mas que Deus nos guarde neste dia, amanhã, que haja paz em vossos lares, que haja paz em nossas mentes, que haja paz em vossos corações, que possamos ter essa segurança. O mundo vive sem paz, mas o crente, ele tem paz, ele transmite paz, ele não transmite tempestade, não transmite ira, não, mas o crente transmite paz. Receba a paz que o mundo não dá, mas a paz que o nosso Mestre nos dá em nossos corações. Que possamos agradecermos a Deus por tudo. Nos ajude em oração. Somos carentes de vossas orações. Deus sabe de vosso desejo, aquilo que desejamos a fazermos a sua vontade. Nós não podemos resolvermos causas, mas o Senhor, Ele pode colocar aquilo que está, muitas vezes achamos que estamos fora do controle, mas Deus, Ele derruba a muralha, Deus, Ele tira empecilho, Deus tira barreira, porque o propósito de Deus é que levamos este evangelho, propagamos a sua palavra, porque este evangelho de paz é o evangelho que paz de nossas vidas. Que Deus os abençoe. Agradeço a Deus pelos queridos irmãos que nos têm dado este privilégio, que os irmãos possam divulgar, que os irmãos possam compartilhar. Agradeço a Deus por aqueles que fazem parte em nosso canal no YouTube, que os irmãos possam também, que faz parte, termos também esta compartilhação com seus amigos, com seus irmãos, porque é uma palavra de Deus, é uma palavra de conforto, para que mais pessoas possam ser impactadas com a palavra do Senhor. Que Deus os abençoe. Lembre, o teu Deus é o Deus do impossível. Amém.